Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da J. Leandro Gestão. E todos os vídeos que existem aqui no canal, eles existem apenas por um motivo: para fazer da sua empresa uma empresa ainda mais lucrativa. Então bora lá, porque o vídeo de hoje ele é extremamente específico e muito importante para dentro da organização da sua empresa. Nós vamos falar em como receber um feedback negativo. Quando nós falamos de gestão de pessoas, existe algo que é de extrema importância e relevância, que é a prática do feedback. Essa prática do feedback, nós falamos que é essencial que ela seja periódica. Então, com um novo integrante, um novo funcionário, um novo colaborador, o ideal é que ela seja semanal, quinzenal, depois mensal, e assim é que ela se torne bimestral. É o ideal para que você mantenha o ritmo dentro da sua empresa, fortalecendo a cultura e sem deixar aquele buzuzum, aquela fofoquinha criar perna dentro da sua empresa. Por quê? Quando você pratica o feedback com a sua equipe, você sempre está sabendo dos pontos negativos e você tem a oportunidade de mudá-los dentro da sua empresa sem que isso vire aí uma grande fofoca, um grande problema dentro da sua organização empresarial. Porém, quando nós estamos falando aí de vários perfis comportamentais, existem alguns perfis que têm dificuldade em receber um feedback negativo por inúmeros motivos. E aqui eu quero trazer 10 dicas para facilitar o recebimento de um feedback negativo. E olhando aqui por essa perspectiva, pode ser tanto um funcionário recebendo um feedback negativo ou como você empresário, gestor, recebendo feedback negativo do seu funcionário com relação à empresa. Então, essas 10 dicas, elas vão ser úteis e eficazes nas duas pontas, dos dois lados. Então, bora lá. A primeira dica: mantenha a mente aberta. Nós precisamos ter como uma certeza que quando alguém nos traz um feedback negativo, é porque essa pessoa acredita que nós podemos resolver este problema. Então, se você é o funcionário nessa situação, que você recebeu um feedback negativo do seu gestor, do seu superior, entenda, ele está te dando esse feedback porque ele crê que você pode ser melhor, que você pode evoluir, que você tem capacidade de gerir esse problema, que você pode resolver essa situação para que você cresça dentro da empresa. Nós não corrigimos as pessoas que nós não temos interesse, Então, quando nós corrigimos os filhos? Quando nós vemos que eles têm capacidade de serem melhores do que eles estão sendo. E assim também é dentro da gestão de uma empresa. Se você é funcionário e você recebeu um feedback negativo neste momento, entenda, você recebeu porque as pessoas creem que você pode ser melhor. Elas enxergam em você um potencial que talvez você ainda não enxergue. Porém, se o feedback negativo veio do funcionário para a empresa, aí sim a mente tem que ser ainda mais aberta. Por quê? Essa é a oportunidade perfeita de você solucionar problemas que você até hoje nem sabia que tinha. Olha só que incrível. Você recebendo um feedback negativo, você percebe que existe uma problemática na sua empresa que você nem tinha consciência ainda. Então, manter a mente aberta para receber o feedback diferente da nossa visão, ela é essencial primeiramente para promover o crescimento, tanto profissional como empresarial. Segunda questão importante, segunda dica: mantenha o controle das emoções. Cada um tem o seu temperamento. A gente pode falar de sanguíneo, fleumático, colérico, melancólico. Cada um vai reagir de uma forma. Talvez você seja sanguíneo e a sua primeira reação seja explodir, brigar com todo mundo. Ninguém tem razão, tá todo mundo errado, não sei o que, não sei o que. Talvez você seja melancólico e a sua reação seja chorar diante desse feedback. Decepcionado, frustrado, ferido. Entenda, nós não podemos ser guiados pelo que nós sentimos. Nós temos uma capacidade profissional, pessoal, de nos desenvolvermos, recebermos feedback negativos e permanecermos de pé. Existe aí uma relação em você ser antifrágil. O que é ser antifrágil? É você receber algo negativo, você receber algo talvez que você não esteja esperando, crescer com aquilo ali, evoluir e se tornar ainda melhor. Então, além da resiliência, onde você recebe, absorve e volta a ser igual, a antifragilidade faz com que você cresça com coisas ruins. Então, manter o controle das emoções é primordial, porque nós não nos movemos pelo que nós sentimos. Nós somos muito mais do que nossas emoções. Imagine se eu parasse de trabalhar todo dia que eu estivesse frustrada, cansada, estressada. Gente, vamos ser sinceros, ninguém mais ia trabalhar nesse mundo? Porque os dias que nós estamos 100% felizes, empolgados, querendo fazer tudo, são muito menores do que os outros. Então, entenda, controle as suas emoções. Se você não é capaz de controlar o que você sente, como você vai ser capaz de controlar uma situação difícil no seu cargo, na sua função, com a sua equipe?
né? Então assim, ai, porque eu não consigo me controlar. Consegue. Todo mundo consegue. Se você tem essa dificuldade, busque ajuda, desenvolva o seu pessoal para que o seu pessoal cresça com o seu profissional. Não tem como você ser um profissional excelente, seguir uma grande carreira se você é uma pessoa que é muito frágil, entenda? Então, controle as suas emoções. Pratique a escuta ativa. Gente, um ponto importante dessa terceira dica: praticar a escuta ativa não é você estar vendo a pessoa falar, ouvindo a pessoa falar e falar assim, pois é, Não, isso não é escuta ativa. A primeira percepção que eu tenho das pessoas que fazem assim pra mim, é que elas estão com pressa que eu pare de falar para que elas falem tudo que elas acham, sem considerar o que eu falei. Então, quando você estiver recebendo um feedback negativo, ouça com atenção, né? Ouça com seus ouvidos, com seus olhos, né? Faça toda uma percepção daquele feedback, porque ele é importante para você. O feedback negativo, ele é muito mais importante para quem recebe do que para quem dá. Porque quem está dando esse feedback, se a pessoa que recebe não mudar, ele vai trocar essa pessoa. Ou se for o funcionário, vai trocar a empresa, entende? Então, a maior relevância de um feedback negativo é para quem está recebendo. É a maior oportunidade de evolução gratuita. Pensa, tem gente que paga para receber feedback. Tem gente que paga para ter um mentor olhando para você e dizendo que você está errado. E você está recebendo feedback de graça. Que incrível! Então, mantenha a escuta ativa. Escuta ativa é aquela onde nós percebemos, prestamos atenção, concordamos ou não com o que nós recebemos, mas nós precisamos estar atentos a cada palavra que a pessoa traz para nós. Quarta dica: faça as perguntas certas. Não é porque você está recebendo feedback negativo que primeiro você precisa concordar com tudo ou que você vai entender tudo de primeira. Talvez vão ter questões que vão gerar dúvidas em você e você não deve deixar essa pergunta para depois. Se você está recebendo feedback de um gestor, de um superior, olhe para ele e pergunte: tá, tudo bem, mas em quais situações que eu tive essa reação? Né? Em quais processos que eu não cumpri? Pode me citar 2 exemplos, por favor, para que fique mais claro para mim? Ou fale assim: não, eu não consegui entender, porque eu sempre aprendi assim, então assim é errado. Né? Perceba, você precisa gerar perguntas inteligentes para que sejam respostas longas. As melhores perguntas que nós fazemos para as pessoas são aquelas perguntas que as pessoas demoram para responder. Porque significa que foi uma pergunta importante, relevante e profunda. Não foi uma coisa tosca. Perguntar assim: fala sério, tu fez esse feedback com fulano também? Não, gente, isso é a pergunta de 5ª série. Nós estamos falando aqui de profissionais que estão querendo crescer, expandir, evoluir. E se você é o gestor que recebeu um feedback negativo do seu colaborador, faça perguntas inteligentes para ele. Olhe para ele e fala assim: beleza, agora que consegue expor um exemplo? Ou melhor, você tem uma solução para esse problema? Porque hoje, de fato, eu não tenho. Será que você consegue agregar com ideias? Né? Façam aí perguntas que sejam relevantes para a solução daquele problema e não para julgar aquele problema. São coisas distintas. Quando a gente começa a querer julgar, a gente foge da solução e a gente se torna excessivamente crítico com a situação e pouco prático. Quem não tem prática não muda. Um excesso de teoria, excesso de rigidez não muda nada, gente. O que muda é a atitude. O que muda é o que você vai fazer depois desse feedback negativo. Entende? 5ª dica: se você tem um perfil comportamental que é excessivamente regrado, né, específico, que gosta de seguir uma rotina, talvez você seja excessivamente crítico com você. Ou se você tem uma empresa que sempre cumpriu muito bem os processos e agora está vindo com feedback pesado, negativo, talvez você tenha resistência em receber esse feedback porque para você é muito duro. Porque para você estava tudo muito perfeito, você gosta das coisas excelentes. Então não seja excessivamente duro com você. Entenda, todos nós erramos, né? Não é porque você é muito bom, dedicado, né, cuidadoso que você nunca vai errar. Nós não somos supermans, supergirls. Nós somos pessoas que erram, que têm crises, que têm ansiedade, que têm medos, que têm resistências. Então, a crítica excessiva, ela não contribui para a evolução profissional, para a evolução da empresa e nem para a solução do problema. Porque quando nós focamos muito na problemática, quando a nossa crítica é excessivamente alta, até desproporcional à situação, nós focamos muito no problema. E quando nós focamos excessivamente no problema, nós não enxergamos a solução. Porque a solução normalmente está escondida na situação. É muito claro. Vamos supor que você tem um problema de processo na sua empresa, né? O colaborador vai lá e não cumpre, não preenche o seu sistema, ele não abastece os dados no seu RD, no seu CRM, não sei. Talvez essa seja uma problemática.
A solução está escondida no problema. O porquê que ele não cumpre esse processo? Porque ele não entende, porque ele acha que não é relevante, porque ele não sabe fazer, porque ele não está inserido na cultura e não entendeu que isso é importante. Então tudo está envolto naquela situação. E quando você é excessivamente crítico, você fala assim, meu Deus, como é que eu não enxerguei esse funcionário que não era bom em processo? Como é que eu contratei uma pessoa que tem um perfil comportamental mais dinâmico, que não gosta de cumprir esse tipo de processo? E você vai criando um problema e criando aí uma tempestade. Daqui a pouco você vai querer sair correndo e não resolver a solução. Então, diminua a crítica, gente. Sexta dica, faça uma análise sistemática do conteúdo. Então, o feedback negativo chegou, o que você vai fazer? Você vai tirar a sua emoção de lado, você vai tirar a sua frustração de lado, você vai excluir o excesso de críticas e você vai olhar para o fato. O fato existe? É a primeira questão. Sim, é uma verdade, de fato existe. Esse fato, ele é extremamente grave ou ele é leve? Por que que isso está acontecendo? O que isso está alcançando? O que isso está influenciando na minha vida ou na minha empresa? Então, quando você começa a analisar o fato nu e cru como ele é, você vai perceber que ela é apenas uma situação. O feedback negativo é uma situação específica que, se você criar um plano de ação, ela vai ser resolvida. Ela não é uma tempestade, um ciclone extratropical que veio, que vai arrancar tudo da sua vida. Entende? É um fato. E quando você analisa um fato como ele de fato é, você consegue ter clareza sobre a situação e você começa a ter uma visão floresta daquilo ali. O que é uma visão floresta? Você sai de dentro da árvore e você enxerga de cima, você enxerga o macro daquilo, você se desprende emocionalmente da situação e você consegue enxergar friamente que de fato, poxa, poderia ser melhor. Assim, ó, falando, eu realmente não cumpro o processo porque eu acho um saco. Sabe, olhando, eu não cumpro o processo porque eu nem sabia que era relevante para outra ponta da empresa. Eu não cumpro o processo do comercial porque eu não sabia que o marketing precisa desse meu feedback para saber se a estratégia está dando certo. Percebe? Então, muitas vezes você está levando um nível de consciência muito baixo para os seus colaboradores, você não quer desprender, falar muito da sua estratégia com medo às vezes, e você faz com que ele fique desconectado com o processo da empresa. Tô dando um exemplo do processo porque é uma das dores mais comuns, né? Então entenda, às vezes você tá tendo uma visão equivocada de tudo isso. Sétima dica é o coração da J. Leandro Gestão. Se você entrou nesse canal, tá assistindo o primeiro vídeo, saiba de uma verdade. Nós amamos um plano de ação, porque nós somos daqueles que temos iniciativa, mas também temos acabativa. Não adianta você sair que nem um cavalo do Paraguai, começando 1.500 coisas diferentes, começando muitas ações diferentes e você não tá concluindo nada. Então, plano de ação bem definido, ele vai ser crucial para que isso funcione. Se eu tenho um plano de ação que tem o meu nome, Bianca, fazer isso tal dia, até tal dia, eu vou me comprometer publicamente porque ele tem o meu nome, ele tem uma data específica. Então, o plano de ação vago, ele é inútil. Ai, Bianca, melhorar o processo. Que ridículo, gente. Como é que eu melhoro o processo? O que é melhorar o processo? Quando que alguém vai me cobrar? Eu nunca vou fazer. Nós estamos na era da procrastinação, na era onde aparecem 1.500 coisas mais importantes do que eu evoluir. Então, o que é um plano de ação bem definido que nós trabalhamos aqui? Lá nesse plano de ação tem o que fazer, quem vai fazer, como vai fazer, por que vai fazer, a data que vai ser feita e quando alguém vem cobrar. Se você não fizer isso dentro da sua empresa, acredite em mim, se 10% das pessoas mudarem, vai ser, tá de parabéns. Nós precisamos de um plano de ação bem definido, as pessoas precisam de clareza, especificidade, porque se você deixa tudo muito vago, tudo muito genérico, como é que você vai cobrar de alguém? Imagine se eu, como funcionário, receber um feedback assim, Bianca, melhorar o seu processo na área comercial. Beleza, melhorar. O que é melhorar? Talvez pra mim, eu preencher 3 vezes na semana, eu vou estar melhorando. Só que você espera que eu preencha todos os dias. Percebe como é vago? Então, o plano de ação precisa ser específico, gente. Se você não sabe criar um plano de ação, comenta aqui nesse vídeo que eu vou te mandar um material específico, um PDF, para você entender o que é um plano de ação bem definido na sua empresa. Oitava dica, e talvez assim, a mais difícil, aquela que pega lá na nossa alma, agradeça pelo feedback. Se você receber um feedback negativo do seu gestor, agradeça, honre a vida dele, porque ele vê em você uma pessoa muito melhor do que você se enxerga. Se você receber um feedback negativo do seu colaborador para a empresa, agradeça esse colaborador, honre ele, porque ele se importa, ele gosta daquele lugar.
Eu volto a falar o que eu já falei no início do vídeo. Nós não corrigimos quem nós não amamos. Então, se eu trago um feedback negativo para a empresa que eu estou, é porque eu amo fazer parte dessa empresa. Eu quero que ela cresça, que ela melhore, que seja um lugar melhor para trabalhar, que seja mais feliz, que todas as pessoas se comprometam. E se eu recebo um feedback do meu gestor, é porque esse gestor enxerga em mim alguém que eu não vejo. Sabe, eu vou contar aqui uma história, porque quando o Jonathan teve uma experiência numa grande empresa, a dona dessa empresa levou ele para uma imersão incrível de 3 dias. Ele estava 4 meses nessa empresa, prestando consultoria, e a dona dessa empresa levou ele arrastado, tá? Vou dizer arrastado, para uma imersão incrível que mudou a nossa vida por completo. Olha só que poderoso o feedback que essa pessoa deu pra ele na época. E o feedback que ele recebeu, que foi negativo, ela já gerou um plano de ação e já colocou ele pra fazer essa imersão, e essa imersão transformou a nossa vida. A nossa família indiretamente foi tocada pelo feedback negativo que ele recebeu. E depois daquilo a gente nunca mais foi o mesmo. E hoje nós fazemos isso com as pessoas ao nosso redor. As pessoas que nós enxergamos um grande potencial, nós chamamos para a mesa, nós damos o feedback negativo e ajudamos essa pessoa a ter uma ação efetiva que ela melhore. Quantas pessoas ao seu redor você já percebeu que tem um grande potencial, que é um grande profissional, que é incrível, mas ele está preso em alguma coisa que não deixa ele evoluir? E talvez você tá se prendendo a dar um feedback negativo para essa pessoa, sabe? Então, quando nós agradecemos pelo feedback que nós recebemos, a gente vira essa chave e começa a contribuir para a vida de outras pessoas. Se o Jonatas não tivesse agradecido pelo feedback, ele não teria ido para aquela imersão e talvez você nunca me conhecesse, você nunca conhecesse a nossa empresa. Talvez nenhuma empresa fosse ajudada pelo que nós carregamos. Por quê? Porque a gente não teria mudado. Entende? A gente não teria expandido, a gente não teria enxergado em nós o que essa pessoa que deu o feedback já tinha enxergado. Então a gratidão é uma das chaves, e parece uma coisa assim meio vaga, né? Ai, gratidão, uma coisa que ficou vulgarizada. Não, ser grato de alma. Eu olhar para essa pessoa e assim, poxa, muito obrigada por se importar comigo. Muito obrigada. Talvez eu não vou conseguir evoluir de primeira, mas me chama de novo. Porque eu fui muito grato pelo que você me falou e eu quero melhorar. 9ª dica. Não leve pro lado pessoal. Gente, o feedback negativo, ele é dado por uma ação e não por uma pessoa. Então, eu não recebo um feedback porque eu, Bianca, sou horrível, terrível. Não, eu recebo um feedback porque a minha atitude foi ruim. Porque a minha atitude, talvez, especificamente naquela situação, não tá legal. Então, não tem a ver com a Bianca, tem a ver com a atitude da Bianca. Quando a gente separa isso, a gente começa a ter mais facilidade em receber feedback negativo. Vou dizer pra vocês assim, ó, eu tenho um perfil influente. Eu tenho muita dificuldade de receber um feedback negativo, por quê? Eu gosto de influenciar as pessoas e é obviamente que é pro lado bom. Então, quando eu recebo um feedback negativo, eu tenho a sensação de que eu sou uma pessoa péssima. E isso, por muitos anos seguidos, me pegou assim de um jeito que eu era tão avessa a feedback que eu corria 3 dias e 3 noites, me escondia. Só que isso me prendeu em velhos hábitos que eu demorei muito a evoluir, sabe? Então, assim, o meu perfil tem dificuldade. Mas depois que eu entendi que não é a Bianca que as pessoas criticam, que as pessoas dão feedback, é pelas atitudes da Bianca, isso mudou. Porque não tem a ver comigo, não tem a ver com o que eu sou, tem a ver com o que eu estou fazendo. São coisas distintas. 10ª e última dica, acompanhe o processo de melhoria. Então, você que deu o feedback negativo, né, você precisa acompanhar essa pessoa. Você precisa pegar ela pela mão muitas vezes, criar um plano de ação, possibilitar a atitude dela, ficar ali no pé, porque o primeiro passo é sempre o mais difícil, gente. Depois que nós damos o primeiro passo em direção à mudança, os outros vêm como algo natural e orgânico. Mas o primeiro passo é difícil sim, tá? Não vem me dizer que não é porque é assim. Gravar o primeiro vídeo é difícil, você fazer o primeiro processo é difícil, você chamar o primeiro cliente é difícil, você organizar o primeiro dia financeiro é difícil, você analisar a DRE o primeiro dia é difícil. Por quê? Porque é um novo hábito. Todos os novos hábitos que nós instalamos dentro da nossa rotina são maçantes sim. Até ele se tornar natural e orgânico, a gente faz na força do ódio, tá? Ah, é dramático, né? Mas é assim, ai, porque eu faço, porque é necessário, não, é na força do ódio, tá? Porque assim, ó, você começa uma organização financeira, dá trabalho, você vai ter que mudar toda a sua visão sobre esse assunto. Não vem me dizer que você vai ser feliz e prazeroso fazendo isso, porque não vai. Até esse dia chegar, você vai fazer porque você é obrigada assim, porque você tem que fazer. E ter alguém acompanhando o processo de evolução, essa pessoa se torna um guardião da sua mudança. Então a chance de você evoluir é exponencialmente maior, porque você tem um segurança do seu lado te olhando assim, ó, bora, o que tu não fez ainda hoje?
Bora. Por que tu não fez aquilo que tu tinha que fazer? Por que tu não cumpriu o prazo? Por que tu tá atrasado? Por que tu tá procrastinando? Por que tu tá colocando um monte de coisa irrelevante na frente da tua ação? Então, esse guardião, ele é a pessoa chata que te pega no pé. Ele pode ser quem te deu o feedback ou pode ser uma outra pessoa, mas se comprometa com alguém publicamente. Por quê? Isso vai fazer com que o seu processo de evolução seja acelerado. Ter alguém acompanhando o processo de evolução acelera o nosso desenvolvimento e o nosso crescimento. E isso faz com que os nossos resultados, consequentemente, cheguem antes, né, gente? Então, ó, se você achou interessante esse vídeo, se você gostou desse vídeo, comenta aqui pra mim, pra que a gente tenha um feedback positivo ou negativo, pra que a gente evolua também. É um prazer contribuir para a evolução da sua empresa. O nosso desejo é que todas as empresas que são alcançadas pelo nosso canal se tornem ainda mais lucrativas, faturem muito mais, tenham aí uma equipe sensacional, e é pra isso que nós entregamos o conteúdo que nós temos, tudo que nós já aprendemos, já implementamos. Então, comenta aqui pra mim, por favor, vai lá. Se você não é inscrito, por favor, né, gente? É quase uma falta de educação assistir o vídeo e não ser inscrito. Vamos lá.